Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galo de Rodrigues, um de os seus co-apresentadores. Estou aqui hoje com o Gabriel Franco, um dos meus co-apresentadores. Não estou com o Guilherme Ribeiro Paturi hoje, infelizmente o Gui não estará com a gente nesse nosso episódio do podcast Boleiros de Humanas. Sentiremos a sua falta, mas continuaremos aqui com a nossa exploração. Não é mesmo, Franco? Como que você está se sentindo hoje, cara, nessa nossa gravação, no dia 10 de maio de 2023? Muito boa noite, Miguel. Antes de tudo, eu gostaria de mostrar uma coisinha aqui, cara, que eu deixei guardado para hoje. Mostre, cara, por favor, quero ver. Não tá funcionando. Como assim? Ah, a música, cara? O que é isso? Desculpa, cara, eu tive que fazer isso. Não, muito favor, boa noite cara. a todos os nossos ouvintes. Nesse mundo mundial, tô copiando o Gui hoje, já que o Gui não tá aqui, né? Vamos usufruir um pouquinho do bordel do Gui para poder pelo menos ele se sentir em casa. Como ele tá na Colômbia, a gente podia tentar fazer em espanhol, né, cara? É verdade, você falou, o Gui está na Colômbia, pô, tinha até esquecido. É verdade. Ou será que ele tá lá ainda? Eu nem sei, o cara tá de licença hoje. Tá de licença, maternidade. Mas mandando um beijo pra ele, cara. E o Franco já começou com essa resenha aí, vocês estão vendo, galera, qual é o nosso tema de hoje. Hoje, dia 10 de maio, teve o Derby de la Madonnina, né, a semifinal da Champions entre Milan e Inter. E a Inter acabou ganhando aí por 2-0, 0-2, porque o mando era do 0-2. O jogo é em San Siro. O próximo jogo é no Giuseppe Meazza, tá? Isso aí, você sabe que isso aí é mó mito, cara, né? Não existe isso, essa resenha aí. Não sei porque brasileiro acha que isso é verdade, cara, que o San Siro muda de nome. Mas o nome do estádio é Giuseppe Meazza e o bairro é San Siro. É igual o Morumbi é o Cícero Pompeu de Toledo, cara. Mas acho que eu juro por tudo que isso aí é culpa do Winning Eleven, cara. Que colocaram lá os nomes diferentes no estádio, daí o brasileiro até hoje acha que tem essa resenha. Mas você sabia que no FIFA Manager também tinha isso? No FIFA Manager, tinha quando isso? você jogava, e digo mais, mudava a capacidade do estádio conforme o time. No FIFA Manager 10, assim, se você jogasse com o Milan, era o San Siro, e o San Siro tinha uma capacidade 10% menor do que o Giuseppe Meazza, que era o estádio da Inter. Era bizarro. Que doideira essa, cara. Mas era muito ruim de trabalhar com o Milan, porque o preço dos ingressos tinha que ser mais alto do que o da Inter, e aí nunca estava cheia a casa. Porque você conseguia organizar isso também no FIFA Manager. Então, eu lembro disso. Pensar o gap, eu tinha que aumentar o preço do ingresso, mas aí nunca batia com o da Inter. FIFA Manager era um bom jogo, cara. Eu tinha que voltar a ter isso, cara. Não, o modo carreira do FIFA não se equivale, cara. Essa é a verdade. Pois galerinha aí, por favor, EA Sports. Inclusive não chama nem mais FIFA, né? Como é que chama agora? EAFC agora. EAFC, meu Deus. Sem comentários. Mas enfim, estamos aqui conversando sobre já o Derby de la Madonnina, que terminou aí com essa vitória da Inter hoje. Eu sou torcedor declarado do Milan na Itália, na Europa, mas enfim, acontece, o Franco aí tá com a camisa para secar. E a gente vai, enfim, explorar um pouquinho sobre a história dos dois clubes, conversar também sobre o confronto no geral. Agora ficou difícil, mas isso aqui vai servir também como uma espécie de pré-jogo para o segundo jogo aí. Eu acredito na retomada dos rossoneiros. Eu acredito, acho que tem chance mesmo, cara. Não vai ser fácil, mas a volta de qualquer forma vai ser no dia 16 de maio, né? Então vocês estão ouvindo isso aqui na sexta, sábado, domingo ou segunda. É justamente isso, a gente quer que seja um pré-jogo aí para essa volta da semifinal da Champions. Para mim, a final mais clássica dessa Champions ia ser Milan e Real Madrid, cara. Tem jeito, são os dois maiores times da Champions. E isso é engraçado, né? Porque eu lembro na época, isso foi quando? 2014, eu acho. 2014, quando o Real voltou a ganhar Champions League, foi isso, né? 2014. Foi 2014, foi o ano da Copa. 2014, que eles ganharam lá 10º.
Pô, o Milan tinha 7 na época, o Real tinha 9. Hoje em dia o Real tem 14 e o Milan ainda tem 7. Isso é uma doideira, cara. Não faz sentido. Ai. Mas é distância, isso, cara. Tá complicado pro nosso querido Milan. Não, a culpa não é do Milan, né, cara? Acho que só demonstra que o Real Madrid realmente não tem igual no mundo, cara. Essa é a verdade. Só perde na Espanha pro Barça. Mas tudo bem. Isso daí a gente não tá falando sobre Real e Barça hoje, sobre tá bom. Milan Inter. É verdade. E você viu que eu falei Milan e Inter na frente, né? Boa, cara. O maior sempre prevalece. Boa, caramba, você falando que o Milan é... Que bom isso, hein, cara? Mas em depois termos de... que eles tiraram o Napoli, eu tive que dar o braço a torcer, né? Mas em termos de títulos não tem jeito mesmo, cara. É isso mesmo, não tem comparação. Mas enfim, vamos passar logo pro primeiro bloco aqui desse nosso episódio do podcast Poder de Humanas, onde o Franco vai contar um pouquinho mais sobre a Inter para vocês, galerinha. Sejam muito bem-vindos ao Kickoff. Eu sou o Gabriel da Rocha Franco e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de um dos maiores clubes da Itália, no caso, né? Para muitos o maior, mas eu acho que para muitos só a torcida da Inter, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas, assim como a gente concordou nesse esquenta que a gente fez aqui antes do primeiro bloco, que o Milan é realmente o maior clube da Itália. Mas eu vou contar um pouquinho mais sobre a história da Inter de Milão. Então vamos lá, como é que a gente começa? A gente começa falando um resumo básico da Inter. A Inter de Milão, fundada em 1908 por um grupo dissidente de jogadores do Milan Cricket and Football Club, que agora é conhecido como Milan. Eles criaram a Inter com a ideia de que o clube fosse adepto a mais jogadores estrangeiros. Então, desde os primórdios, o Milan ele teve sempre essa predominância por italianos, por pessoas da origem do país dentro dos seus elencos. Tanto que os maiores ídolos do Milan são jogadores descendentes da Itália, né? E a gente tem isso como prova se a gente for olhar a fundo. Maldini, Nesta, Gattuso, Inzaghi, entre outros que por aí vão, que são todos italianos e que realmente eram do Milan. Então, um grupo de pessoas dentro do Milan decidiu ir para outro lado e criar o lado negro da força, que seria o quê? Seria a Inter de Milão. A Inter de Milão, ela foi dessa forma fundada em 1908 e até hoje é o único clube italiano que nunca foi rebaixado. Então, eu acho que se tem alguma coisa que a Inter pode se orgulhar em relação ao Milan, é que eles ficaram todos esses anos na Série A. Mas aí vale a pena ressaltar, né, que nem o Hamburgo lá na Alemanha, que tinha um relógio que contava as horas da Bundesliga e que caiu e agora não sobe mais aparentemente, né? Tá há mais de 4 anos Quer dizer, vai completar o 4º ano, acho que agora na Bundesliga 2, né? Tudo pode ser que seja questão de tempo. Pode ser que não também. A gente gosta da Inter na Série A porque ela sempre traz competitividade ao futebol italiano. A gente pode ver isso porque hoje em dia a gente tem dois semifinalistas italianos na Champions League. Há quanto tempo a gente não via isso? E há quanto tempo o campeonato estava mais fraco? Mas você sabia que o Milan caiu, né, em 80? Foi 80 que o Milan caiu, né? 1980, acho que foi. Acredito. Em 1980, o Milan caiu, mesmo tendo ficado em terceiro lugar da Série A. O campeão foi a Inter, justamente, ganhou o 12º título, se eu não me engano. A Juventus ficou em segundo, a Juve. Daí o Milan ficou em terceiro, mas foi rebaixado por um esquema que descobriram aí de compra e venda de resultados. Você está vendo aí uma semelhança, talvez com notícias mais recentes do futebol brasileiro? É verdade. Isso aí pipocou na Itália faz anos, cara, 1980. Sim. E é muito comum. A Juve depois chegou a ser rebaixada. Foi rebaixada por causa disso. A Inter é o único time que nunca foi rebaixado na Itália por causa disso, porque senão o Milan não teria sido rebaixado também. Foi rebaixado por compra e venda de resultado. Inclusive, tão gritante isso que antes disso, em 1979, o Milan tinha sido campeão da Itália, né? Campeão da Itália, um ano depois foi rebaixado por causa disso. Era uma equipe que tinha Franco Baresi, simplesmente. Então, era um time muito forte, foi rebaixado por causa disso. A Juve também caiu por causa disso. A Inter
se vendeu e se vendeu o resultado, no mínimo não foi pega. Essa é a real. Mas não estou insinuando que fez isso, hein? Por favor. Não, é. Mas é complicado, né? Imagina você jogar uma Série B com o Franco Baresi. É tipo você, sei lá, jogar uma Série B com um elenco tipo Douglas Costa, alguns caras assim desse nível, né? Eu acho que o Super Grêmio viveu isso um pouquinho no passado, mas não foi por compra e venda de resultados, foi apenas por ineficiência em campo. Mas é diferente. Mas será que pô, cara, mas o Real Madrid, vamos falar de nível técnico aqui? Vamos falar de nível técnico. Eu acho que ele nunca aguentaria a Série B. Não seria o melhor cara, não tô achando que não, cara. Uma brincadeira à parte, segue aí com a exploração, cara. Não, então, essa ideia dos estrangeiros na Inter fez com que o primeiro capitão da Inter fosse Hans Markl. Eu não sei falar essa pronúncia suíça do nome desse cara, mas ele era, assim, o primeiro capitão da Inter. Em questão de títulos, já que o Miguel fez questão de escrachar a Inter de Milão, a Inter é o 7º time europeu e o 12º no mundo com o maior número de conquistas internacionais reconhecidas pela UEFA e pela FIFA. A Inter está empatada com alguns grandes clubes, talvez os maiores do futebol mundial, que são o Clube Nacional de Futebol e o São Paulo Futebol Clube, talvez esse o maior clube de toda a história, de todos os tempos, e sem clubismo aqui falando, tá? E esses são os únicos clubes que foram 3 vezes para o Mundial e ganharam sem nunca terem voltado de mão vazia das disputas. Esses 3 clubes perdem apenas, no caso, para um clube alemão, um clube não muito grande da Alemanha, o Bayern de Munique, que já veio jogar aqui no Brasil, inclusive passou vergonha, né? Todo mundo sabe. Eu já falei isso em outra edição do Boleiro de Humanas. Mas o Bayern ele foi para 4 edições de Mundial e foi campeão em todas. Então, assim, o Bayern é um time mais consistente em questão de Mundial no futebol, no geral, assim, de competições reconhecidas pela UEFA e pela FIFA. A Inter, ela é o único clube do futebol italiano que passou toda a sua história na Série A, como eu já disse, sem ser rebaixada para divisões inferiores. Ela sempre teve essa ideia e essa identidade de jogar com camisas listradas em azul e preto, com calções pretos. E a Inter tem no total 19 títulos da Série A, do Campeonato Italiano, 8 Copas da Itália, 6 Supercopas da Itália e tem 32 troféus conquistados somente no seu país, o que é um número expressivo. Mas, fora da Itália, o clube também teve sucesso em torneios europeus. Como você já sabe, eles foram para eles já disputaram o Mundial algumas vezes e ela foi campeã 3 vezes da Liga dos Campeões. Ela ganhou em 63, né, edição 63 e 64, né, porque sempre acaba um ano pós, porque o calendário brasileiro é diferente do calendário europeu. Ela ganhou em 64, 65, fazendo assim uma dobradinha, e depois só veio ganhar em 2009 e 2010. Aquele time da Inter de 2009 e 2010 era chato demais de ser batido, treinado pelo The Special One, José Mourinho, com Diego Milito e Samuel Eto'o no ataque. 2 grandes figuras do futebol mundial, não só italiano, né? Porque ambos jogaram em diversos times também, tiveram todo o sucesso que eles também representaram na Inter, mas aquele time com o Cambiasso, com o Stankovic, com o Lúcio, com o Júlio César, Maicon, entre outros jogadores de primeira linha, que foi campeã em 2009 e 2010. Ela também venceu a Liga Europa 3 vezes. Ganhou em 90, 91, 93, 94 e 97, 98. E ela foi vice da Liga Europa em 96, 97, depois de ter sido derrotada na final pelo Schalke 04 nos pênaltis. O Schalke, inclusive, que é outro time que hoje em dia amarga uma incerteza, né? Porque conta com constantes resultados incertos, foi rebaixado, subiu divisão, mas agora é o lanterninha do campeonato alemão na atual divisão. Então, tudo indica, na verdade, não sei se já foi matematicamente rebaixado, porque o campeonato alemão, diferente dos demais na Europa, ou melhor, das top 5 leagues, tem 34 rodadas, por só ter 18 times, mas o Schalke hoje em dia é um time que não tem essa mesma representatividade que teve, já chegou em semifinal de Champions, e também ganhou da Inter nessa final da UEFA Europa League em 96 e 97. Em 2019 2020, a Inter também chegou na final da UEFA Europa League, mas acabou sendo derrotada para o rei de copas da UEFA Europa League, que eu duvido o Miguel descobrir quem que é. O rei de copas da UEFA Europa League é o Sevilha, não? Exatamente. O Sevilha ganhou a final da Inter por 3-2. Parece que eu lembro desse jogo mesmo.
Faz pouco tempo. Foi o Lukaku fez gol, e aí o Diego Carlos, que é o zagueiro brasileiro, eu acho que o gol do Lukaku tinha desviado nele, depois ele fez um gol de bicicleta. Eu lembro. Pô. Então, e aí eles ganharam de 3-2. Clássica. Foi clássico, e foi muito eletrizante esse jogo, eu recomendo vocês depois, dando a pesquisadinha no YouTube aí, procurem por highlights os melhores momentos, né, dessa partida, porque foi uma partida emocionante. A Inter venceu a extinta Copa Intercontinental, que apresenta o Mundial, em 64 e 65, e venceu o Mundial de Clubes em 2010. Aquele Mundial de Clubes que foi o primeiro Mundial em que um clube brasileiro não chegou a uma final. Sim, quem não se lembra do Inter perdendo para o Mazembe e o Kidiaba pulando de bundinha no gramado? Eu me lembro disso quando era criança. Ano de Copa do Mundo e ano em que o Inter acabou ganhando do São Paulo, né? Na semifinal da Libertadores. E acabou tirando a nossa chance de ir para o Mundial e de também ser tetracampeão da Libertadores, mas tudo bem, eu não guardo rancor disso daí, eu só lembro e só fiquei feliz com a eliminação da Inter. Tô brincando, tá, torcedores do Inter? Eu gosto muito do Inter, mas como a gente tem parceiros gremistas, a gente gosta do Grêmio pra caramba também. Mas então, o que aconteceu? Com esse título do Mundial de Clubes de 2010, a Inter acabou se tornando o terceiro clube italiano com o maior número de títulos oficiais, 39. E ela está atrás da Juventus, que tem 66, e do Milan, com 50. Então, na sequência, o Inter venceu seu primeiro campeonato da Liga Italiana em 1910. Então, isso aí é nos primórdios, lá atrás. Então, a Inter foi fundada em 1908. Logo em 1910, ela ganhou o seu primeiro título italiano. E, no total, ela tem 19. E é importante a gente destacar uma sequência inacreditável de 5 títulos que a Inter ganhou consecutivos, que foi do período 2005-2006 até 2009-2010. Foi um grande momento da Inter e foi um momento em que o Milan ele tinha assim, um grande time, tanto que o Milan foi campeão mundial em 2007-2008, não foi, Miguel? Se estou enganado? Ou foi 6 e 7? Acho que foi 6 e 7, porque 7 e 8 foi o Barcelona. 6 e 7. E assim, mesmo com esse time gigantesco do Milan, que tinha Seedorf, que tinha Kaká, que tinha Gattuso, entre outros craques, eu só falei os do meio, tá? Porque são os que mais me recorrem na cabeça naquele losango lá que o Milan aplicava nos seus jogos. A Inter conseguiu ter hegemonia no território nacional. Então esse foi um dos maiores momentos da história da Inter. É bem verdade que o Milan estava preocupado em ganhar Champions nessa época, né, cara? Eu acho que o técnico do Milan devia ser o Renato Gaúcho também, né? Brincadeiras à parte, gosto muito do Renate, tá? O Renate, para mim, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Mas, enfim, eu concordo com o Miguel, eu acho que o foco do Milan era outro, era ganhar Champions, não é à toa que o Milan tem 7 e a Inter só tem 3. Mas, enfim, em 2010, o Inter, ele não só ganhou o Campeonato Italiano, como ele ganhou a Champions League, ganhou a Copa da Itália. Então, ele ganhou a famosa tríplice coroa, que poucos times têm no Brasil, muitos times têm na Europa, até porque tem alguns campeonatos que eles são dominados por alguns times, né? Por exemplo, o alemão, que é dominado pelo Bayern, então o Bayern já deve ter umas 50 tríplices coroa no currículo. O Barcelona deve ter tríplice coroa, o Barcelona tem, inclusive, a sextupla coroa, que ele ganhou todos os títulos possíveis na edição em que o Guardiola era o técnico, entre outros clubes que conseguiram ganhar todos os títulos que disputaram no período. A Inter conseguiu em 2009 e 2010, porque ela ganhou também o Mundial, tá? Então não foi uma quadrúplice coroa, não foi uma tríplice coroa, foi uma quadrúplice coroa. Conforme eu já disse, o kit que a Inter usa é sempre, e é o kit mais popular, as faixas pretas e azuis com o meião, a bermuda escura. Ele é usado desde a década de 20, então para você que reclama, meu clube não usa o uniforme. Imagina a pessoa da Inter de Milão que aguenta isso desde 1920. Então, assim, eles sempre fazem isso. Então, vamos lá. As listas mais grossas, para poder explicar um pouquinho de como funciona o design do uniforme, porque é importante, elas foram as mais populares ao longo do tempo. Então, sempre que a Inter ela fazia uma listinha mais curtinha, a torcida não gostava. A torcida gosta mais das listas grossas. E também ela se destacou com o clube. Os anos em que o clube foi mais bem sucedido são os anos em que o clube teve uniformes com as listas mais grossas. Não está me vindo à cabeça agora como é que está sendo o uniforme desse ano, mas quem sabe a Inter não ganha o título aí de Champions League com uniforme de listas grossas também. Se eu não me engano, o uniforme de listas grossas esse ano. Bom, mas enfim, os uniformes eles sempre tiveram um fundo branco com vários detalhes, isso o segundo. E diferente dos anos 50, quando a Inter teve amplo domínio nacional, e dos inícios dos anos 2000 também, os anos de 1990
foi um período de desilusão para o clube. Porque, por um lado, a Juve e o Milan eles conseguiram alcançar muito sucesso, tanto na Itália quanto na Europa. A Inter acabou ficando para trás. Por mais que ela tenha vencido aquelas Europa Leagues que a gente citou, ela teve suas piores classificações nesses anos 90. Em 93 e 94, ela quase foi rebaixada, terminando apenas um pontinho acima da zona de rebaixamento. Mas, como eu já disse, eles conseguiram 3 títulos da Copa da UEFA de 90 a 98, que foram de 90 a 91, 93 a 94, 97 a 98. Mas aí tudo mudou, porque chega Massimo Moratti e Ernesto Pellegrini em 1995. E aí, assim como a 777 Partner chegou no Vasco e mudou todo o rumo do time, ou então como o Botafogo mudou todos os rumos agora com a chegada da SAF, agora é o Putfire, a Inter também mudou. E foram prometidas contratações de alto nível, como Ronaldo, Christian Vieri, Henri Crespo. O Moratti até provou ter feito contratações de alto nível, pagando 19,5 milhões de euros por um jogador que não era nada demais na época. Era só o Ronaldo vindo do Barcelona, tá? E depois ele comprou o Christian Vieri, que era o grande destaque da Lazio em 99, por cerca de 31 milhões de euros. E na época, essas cifras eram gigantescas. Hoje a gente fala 31 milhões de euros é o que o Flamengo pagou no Pedro. Mas, pô, a gente tá falando da década de 90, tá, gente? É um dinheiro absurdo. Assim como, até outro dia, uma das contratações mais caras da história, uma das vendas mais caras da história do futebol brasileiro foi o Denilson. O Denilson ajudou muito com as cifras que ele trouxe, porque ele ajudou o São Paulo a reformar o Morumbi na época. Então, assim, para você ver, a venda do Denilson hoje, se eu não me engano, ela ainda tá no top 10 de vendas mais caras, que foi a venda pro Real Betis, mas não é tão estrondorosa assim quanto as cifras que são negociadas hoje em dia. Se vocês derem uma olhadinha aí nas cifras da época, você vai ver que essa contratação do Christian Vieri era algo fora da casinha. Era que nem a gente falar, ferrou, o Manchester City vai contratar o Haaland, que aconteceu. Então, mas a década de 90 se manteve essa década de decepção mesmo com essas contratações, porque foi a única década da história que a Inter não conseguiu vencer a Série A. E para os torcedores da Inter era difícil identificar quem que era o culpado por esses tempos conturbados e sombrios. E levou algumas relações conturbadas entre o presidente, dirigentes e até alguns jogadores na época, né? Mas o presidente da Inter, que na época era o Massimo Moratti, que chegou em 95, se tornou um alvo para os torcedores. Especialmente quando ele acabou demitindo o treinador Luigi Simone depois de apenas alguns jogos em 98 e 99. E depois de ter acabado de ter recebido a concessão para ser treinador. Então, Massimo Moratti encerrou seu contrato e a Inter não conseguiu a classificação nessa temporada de 98 e 99 para qualquer competição europeia. E pela primeira vez em quase 10 anos, a Inter terminou apenas em 8º lugar. E vale lembrar que a época em que a Inter terminou a 1 ponto da zona de rebaixamento, ela ainda assim conseguiu uma vaga para a Europa, porque ela foi campeã da Europa League. Então, dessa vez, foi a única vez em quase 10 anos que a Inter não conseguiu. Virando para os anos 2000, o Massimo Moratti fez algumas mudanças importantes, com algumas contratações de alto nível. A Inter ela começou nomeando o Marcello Lippi. Não sei se o Miguel lembra do Marcello Lippi, mas ele era ex-treinador da Juve na época e ele foi nomeado como técnico da Inter. E fora isso, ela também acertou contratações de grandes jogadores da época, como o ídolo Laurent Blanc, um francês ídolo Laurent Blanc, e também o Angelo Perruzzi, um jogador italiano clássico, como a gente gosta de falar aqui no Goleiro de Humanas. Juntamente com outros que a gente já falou, por exemplo, o Christian Vieri, e eles também contrataram o Vladimir Djugovic. A Inter ela levou uma vantagem nessa temporada, ou seja, foi um pouquinho melhor, mas até porque eles não tinham nenhum outro campeonato além da Série A. E, infelizmente, eles também não conseguiram ganhar o Scudetto, mesmo jogando só a Série A. No entanto, eles conseguiram chegar perto do primeiro sucesso nacional desde 89 e eles chegaram na final da Copa da Itália. Mas aí o que aconteceu? A Lazio ganhou o título para cima da Inter e não deixou com que eles conseguissem ganhar a Copa Italiana e o Scudetto. Aqui alguns dados clássicos aqui também sobre a Inter. A Inter tem um grande ídolo chamado Javier Zanetti. Ele já tem os recordes de ser o jogador com mais jogos na história do clube e é também o jogador com mais jogos na Série A. Ele tem mais de 858 jogos oficiais jogados no total, sendo que 618 desses jogos são apenas na Série A. Agora, o San Siro, ou Giuseppe Meazza, o San Siro é o apelido do Giuseppe Meazza, né? Para quem não pegou esse primeiro bloco aí que o Miguel falou que o San Siro é o bairro, eu tô só brincando, tá? Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Inter, ele tem 274 gols em 408 partidas. Será que o Lautaro Martinez consegue superar ele? Cara, o Lautaro tá fazendo muito gol. Inclusive, não sei se você sabe disso, mas pegando o Derby della Madonnina, o Lautaro
é o sétimo, empatado com vários outros jogadores, mas é o sétimo jogador com mais gols na história, com 7 gols aí no derby, cara. Fato interessante. Caraca, interessantíssimo, porque hoje dos ele me jogadores fez perder dinheiro. Não, pô, mas dos jogadores que estão atuando ainda, ele é o segundo jogador com mais gols na história do Clássico, cara. Atrás de quem? Sei lá, quem que é Shevchenko? Não, pô, inevitável. Em atuação, cara, Zlatan Ibrahimovic. Ainda, né? Cara. É que também ele jogou nos dois times, não tem muito o que fazer. Pô, é que ele tem 41 anos de idade também, né? Difícil, mas ele tem 10 gols no derby. É o quinto jogador empatado com o Henrico Candiani. Nossa, 10 gols? Cara, uma 10 pena gols. uma pena que o Gabigol não teve a chance de jogar esse derby, senão ele já teria passado, né? O Gabigol ele é jogador atualmente no Brasil, artilheiro brasileiro na Libertadores. Ninguém tem mais gol que ele, tá? Não, eu vi, mas ele passou. Quem que era o artilheiro, pô? Antes dele? Era o Fred, é isso? Eu nem sei. O zagueiro Durval. Não, é sério, pô. Não, eu não sei quem que era. Eu acho que era o Fred. Eu não sei, acho que era o Fred também. Eu acho que era o Fred. O Fred jogou muita Libertadores na época do Flu da Unimed e o Flu sempre chegava longe nessas épocas. Cara, mas que doideira isso. Não, enfim. Eu acho que o Gabigol poderia hoje em dia talvez ter uma performance melhor na Europa. Mas gosto muito do Gabigol e acredito que ele ainda tem muito futuro na Europa. Bom, mas atrás do Giuseppe Meazza, quem que tá na artilharia da história da Inter? Alessandro Altoveri com 209 gols em 436 jogos. E o terceiro lugar é de Roberto Bonicegna, com 171 jogos em 280, com 171 gols em 281 jogos. Helénio Herrera teve o maior reinado como treinador da Inter, com 9 anos, sendo que 8 foram consecutivos. E é o treinador mais bem sucedido da história do clube italiano. Ele tem 3 Scudettos, 2 Copas da Europa e 2 Copas Intercontinentais conquistadas. José Mourinho, que foi anunciado no dia 2 de junho de 2008, completou sua primeira temporada na Itália, vencendo o Campeonato Italiano e a Supercopa Italiana. E na segunda temporada faturou a primeira tríplice coroa da história do clube, conquistando o Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões. E hoje em dia, atualmente a Inter, ela não é mais o que ela era antes. Ela atualmente, o dono da Inter, na verdade, é o Suning Holdings Group, que é um dos maiores varejistas não governamentais da China. E eles são o dono da Inter. Não sei se vocês já viram quem que é o CEO da Inter, mas até outro dia era um herdeiro dessa empresa. E era um dos caras mais jovens no mercado do futebol a ser o CEO da Inter. Ele tinha, se eu não me engano, 32 anos, era o CEO da Inter. Bom, enfim. A Inter ela é campeã italiana do ano de 2021. Atualmente ela não é campeã, o título atual é da Napoli, mas antes era do Milan. E sucessivamente da Inter. Ela é campeã recente da Copa da Itália de 21 e 22, da Supercopa da Itália de 21 e 22 e é a atual finalista da UEFA Champions League da temporada de 2022-2023. Eu estou cravando isso aqui no Boleiro de Humanas. Se lá no San Siro eles já fizeram 2-0 no Inter, não tem como aqui no Giuseppe Meazza. Imagina no Giuseppe. Ai, cara. É isso, mas bom, crave, cara. Nada tira essa vaga da Inter. Nada tira a vaga da Inter de Milão. Um fato muito curioso, assim, cara. A torcida da Inter é uma torcida muito apaixonada, tá? Pelo clube. O Milan, obviamente, é o clube mais tradicional da Itália. Que nem a gente faz aqui as brincadeiras, né? Mas, gente, releva, é tudo em tom de brincadeira. Tá? A gente traz informação, mas a gente coloca um pouquinho de açúcar na informação, contando umas piadas sem graça. Mas a Inter ela tem uma torcida muito apaixonada, muito presente. Nesses anos também, não só de 2002, não só nos anos 90, a Inter passou por dificuldades recentemente. A Juve, ela tinha uma certa predominância na Itália. A Inter ela ficou escanteada, assim, mas era sempre a segunda colocada. Não passou por tempos tão sombrios quanto o Milan vem passando, por exemplo, agora, né? O Milan veio se recuperar apenas ano passado, ganhando o Scudetto depois de quanto tempo, Miguel? Não lembro de cabeça. Vai falar no seu bloco, né? Foi 2011 antes disso, a última vez, né? 2011. É isso mesmo.
Mas a Inter, a Inter, inclusive, acho que ela não ganhava desde 2009, 2010, se eu não me engano. Ela veio É, ganhar só agora em 2021. Então foram 10 anos para a Inter e 11 anos para o Milan. Então, assim, é foi isso. uma hegemonia bizarra da Juve, que acabou acumulando final de UEFA Champions League, que perdeu para o trio MSN, com um gol clássico do menino Ney no último momento. Mas que a Juve ela teve grandes times, a Juve teve uma grande predominância na Itália. Ela manteve uma base sempre, ela sempre teve a base da seleção italiana durante essa época. Não à toa a seleção italiana foi tão mal nas últimas Copas, né? É, Porque era a base da mas Juve. e é isso, cara, sabe? Muita gente, por mais que o Milan tenha uma predominância incrível, assim, em termos de títulos internacionais, né? 7 contra 2 Champions da Juve e 3 da Inter, muita gente acha até a Juve o maior clube da Itália, porque eles, de Uhum. fato, têm muito mais campeonatos nacionais, né? 36, né, se eu não me engano, contra 19 do Milan e 19 da Inter. Ei, a Então, Inter, o realmente, Milan só tem um título. Por que ele só tem um é que na, estrelinha aqui no escudo? pô, Informação importante essa, hein? você sabe por quê? Sabe o motivo da estrela? A cada 10 títulos na Itália, você consegue colocar uma Ah, estrela. é isso. Por isso que a Juve tem 3, o Milan tem uma, a Inter tem uma. Então, É. falta um para a Inter. Quem será que vai ganhar antes? Hein? Podia fazer esse Cara, bolão. essa é uma boa, é uma boa pergunta, né? Que nem quem vai passar na frente e se tornar o maior time da história da NBA? Os Celtics ou o Lakers? Que agora tá tudo empatado, né? Não, cara, mas que isso sim eu acho que já acabou. Isso aqui vai lançar na sexta. O Celtics entra amanhã em quadra em Filadélfia, pronto para perder, cara. É o funeral do Celtics também. Então acho que E o Lakers não vai dar. surpreendentemente ganhando do Golden State, né? Não, mas é que é difícil, realmente. O Lakers, principalmente o LeBron, ele cresce, cara. Cresce nesses momentos. Cresce nas decisões. Que nem os times grandes. Então, assim, não achem. Não, sim, o Celtics não acabou, o Milan não acabou. É isso. Exato. Tem aí, pessoal que tá ouvindo isso aí como um pré-jogo, talvez, eu espero aí que o Celtics tenha ganho o jogo, tomara que vocês estejam ouvindo falando, nossa, que bom que o Miguel falou isso, foi uma zica reversa, mas é isso, pô, a verdade é que os dois melhores times aí das duas divisões, na minha opinião, e é sem clubismo mesmo, é o Celtics e o Denver Nuggets. Nuggets está lá, muito provavelmente vai para o final, eu acho que vai Eu chegar também na acho. final do Oeste contra o Lakers. Vai ser bom o jogo e o único, para ser completamente honesto, o único confronto que ficou meio desequilibrado foi Miami Heat e Knicks. E é engraçado isso porque o Heat classificou em oitavo, né? Mas o Knicks é tão. Knicks. Desculpa, O Knicks é o tão Knicks é Knicks. tão Knicks que ficou mais fácil aí pro Miami Heat do que qualquer coisa. Sim. Mas, cara, vamos fechar esse bloco aqui, porque ainda tem Vamos, coisa para a vamos. gente conversar sobre o Só, Milan. não, é só Fala uma aí. coisa. Não, é só uma coisa. Não achem que, tipo assim, por exemplo, eu queria muito que a final fosse Milan e Real Madrid também, eu concordo com você. Mas eu sempre achei que que o City fosse passar na outra chave, né? Eu acho ainda até hoje, pode ser que o Real sempre cresce nesses momentos decisivos, assim como a Inter e o Milan são dois clubes maiores do que o City atualmente, e eles podem vir a crescer nesses momentos decisivos. Eu acho que tudo tende a dar ao Guardiola mais uma Champions, eu acho que o universo agradeceria por isso, porque o City ele vem jogando um futebol bonito e não é dessa temporada, realmente faltava essa posição. Tá maduro isso aí. Pois é. Eu, assim, tô torcendo pro Milan ganhar. Acho que é o menos provável nesse momento. Caso não rolasse, eu torceria pro Real Madrid ganhar pro Ancelotti, primeiro porque o cara é É 100% muito Milan, legal. mas é para ele sair e vir para a seleção. É isso. Né? Então, Então, e tem o e a Inter ela sempre teve uma curiosidade. O Milan ele teve sim brasileiros históricos. Eu acho que o Miguel vai falar alguns deles. Vocês conhecem também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a Inter também teve muitos brasileiros em seus plantéis clássicos. Nos últimos 20 anos a gente consegue citar aqui caras que eram figuras constantes da seleção brasileira. Lúcio, que para mim talvez é um dos maiores zagueiros de todos os tempos, assim, porque o cara era monstruoso realmente. Júlio César, que muita gente
colocam a carga desnecessária dentro do 7x1, ele não teve culpa. A maioria das bolas eram indefensáveis. É que nem, tipo, você tá jogando paintball e virem 7 moleques diferentes começar a atirar em você assim. Você não vai conseguir defender uma hora, né? Você não vai conseguir defender tudo. O Júlio César era um baita goleiro, sempre foi um baita goleiro. Adriano Imperador, um grande jogador. O Adriano no auge. Se vocês procurarem para ver os vídeos do Adriano no auge jogando na Inter, era uma coisa bizarra. Ele cortava para o meio, você já podia saber que era gol, porque quando ele cortava para a esquerdinha dele, não tinha como pegar. Bom, enfim, a gente pode ficar aqui falando Ronaldo, entre outros jogadores também. Felipe Coutinho. O Emerson, eu acho que jogou também na Inter, enfim. Gabigol. Brasileiros, Gabigol. Mas a Inter ela sempre teve essa cultura dos estrangeiros, como a gente falou. Não à toa, o time deles, que foi campeão da Champions, é um dos times com menor quantidade de jogadores italianos em seu plantel. Se você olhar para os principais jogadores, a maioria deles era argentino. Eles tinham o Cambiasso, Zanetti e o Milito, que eram o pilar assim, de argentinos principal do time. O ataque era composto por Milito e Eto'o. Você tinha o Wesley Sneijder na armação do time. Você tinha o Cambiasso na volância, né, para poder fazer os desarmes. O Stankovic fazia uma função de segundo volante, que era um motorzinho na época, mas ele era um motorzinho muito mais clássico, ele não corria, ele tinha um tapa muito diferenciado na bola. Quem que era na direita? Eu esqueci na direita. Cambiasso, Sneijder. Eu acho que o Eto'o jogava virando para a direita, o Milito centralizado, e aí na esquerda tinha outra pessoa, não vou lembrar agora quem que era. Comentem aí, porque eu não tô lembrando. E ele sempre teve uma zaga muito sólida, que nem a gente pode ver hoje em dia, né? Hoje em dia, o principal foco da Inter é o sistema defensivo. Eles jogam com 3 jogadores, são volantes, né? Eles têm um meia que é o Charanoglu, que é um belíssimo batedor de faltas, um exímio batedor de faltas. Acho que, para mim, na minha opinião, um dos melhores do mundo, inclusive. Não tem tido muita sorte a temporada, mas é porque ele tá jogando uma função muito deslocada. Mas esse DNA defensivo no time da Inter sempre esteve presente nas formações e nos esquemas que eles sempre fizeram. Então, dessa forma, eu queria encerrar o bloco, já tá ficando muito grande. É isso, pô. Muito legal, cara. Acho que ficou uma ótima exploração. E vamos passando, então, para o outro lado aí do Derby della Madonnina, no nosso Toco e Me Voe. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui, então, ao nosso Toque Me Voe, a gente vai falar sobre o outro time que representa il Derby di Milano, il Derby della Madonnina, que é realmente esse confronto aí entre o Milan e a Inter, como o Franco já apresentou bem sobre a Inter, e a gente está fazendo aqui, cara, essa conversa justamente porque hoje, dia 10 de maio de 2023, teve o primeiro jogo da semifinal, que calhou de ser Inter e Milan. Teremos agora, no dia 16, a volta, então isso fica aí meio de pré-jogo para vocês, para conhecer um pouco mais sobre esses dois grandes clubes que, enfim, têm sua história, são relevantes e estão marcando aí também um momento importante do futebol atual. Sobre o Milan foi fundado, como o Franco bem apresentou em seu bloco, como Milan Football and Cricket Club. Isso era uma coisa que era muito comum na Itália, acho que de antemão cabe falar sobre isso, que o futebol na Itália foi impulsionado há uns 120 anos por imigrantes ingleses, e esses imigrantes ingleses fundavam seus times com o nome em inglês, por exemplo, Milan, né, a cidade não chama Milano, né, no caso, e o time recebeu um nome em inglês justamente porque foi fundado por um inglês que foi morar em Turim, depois se mudou para Milão, Herbert Kilpin, que foi para a Itália trabalhar na indústria têxtil.
Herbert Kilpin, que fundou então o Milan e é, na verdade, um dos não só pais fundadores do Milan, mas também um dos pais fundadores do futebol na Itália. E o Milan, então, foi fundado em 1899, para ser mais exato, no dia 16 de dezembro de 1899, há 123 anos. Acho que, como o Franco apresentou muito bem essa parte de títulos, né? O Milan tem 18 títulos internacionais, que é empatado em quarto lugar, junto com o Boca Juniors da Argentina, como o time que, né, em termos de títulos internacionais, é o quarto time que mais tem títulos internacionais, empatado terceiro e quarto, né? Se a gente for pensar, o Milan e o Boca compartilham esses lugares, tendo aí os primeiros lugares o Al-Ahly do Egito, e em primeiríssimo lugar, né, o Al-Ahly é o segundo, em primeiríssimo está o Real Madrid da Espanha. Mas o Milan é o maior campeão internacional da Itália, um dos maiores do mundo, tem também aí 19 títulos da Série A, atrás apenas da Juventus com 36, empatado com a Inter, que também tem 19. O Milan tem 5 Copas da Itália e também tem 7 Supercopas italianas. E, como o Franco disse, é o segundo time italiano em termos de títulos no geral, sendo aí, para alguns, o maior clube da Itália, mas com certeza um dos maiores do mundo, o Milan, em termos de torcida. Pesquisas conduzidas em 2021/2022 colocam a torcida do Milan como a segunda maior da Itália. A Juve tem a maior torcida da Itália, de acordo com algumas pesquisas, que colocam aí a torcida da Juve com mais de 8.500.000 torcedores. Já o Milan, isso é considerando, né, as pessoas italianas, né, as pessoas que moram de fato na Itália. Nós sabemos que esses clubes europeus, que de fato têm aí diversos torcedores pelos mais diversos cantos do mundo, até se for considerar simpatizantes, eu me encaixaria como um torcedor do Milan, no caso. Mas o Milan seria a segunda maior torcida da Itália, com uma torcida de 4.167.000 torcedores. Já a Inter teria aí a terceira maior torcida, com 3.900.000 torcedores italianos torcendo para Milan. Esse aí é o top 3. Pensando aí em termos de títulos internacionais, o Milan leva vantagem. Em torcida, também o Milan está aí na dianteira nesse confronto aí no derby della Madonnina. Tem um aspecto relevante que o Franco tocou aqui bastante sobre o San Siro, né, o Giuseppe Meazza, que é o estádio onde o Milan joga as suas partidas, que é dividido pela Inter. Inclusive, é interessante falar sobre isso, que o Milan e a Inter, né, esse derby della Madonnina, na verdade, é um dos únicos clássicos do mundo no qual ambas as equipes jogam no mesmo estádio. Tem, né, o San Siro aí como o estádio principal. Isso é muito interessante. Tem poucas, né? Acho que o outro seria o Fla-Flu, que jogam no Maracanã, mas são pouquíssimos exemplos que a gente pode pensar, assim, vários aí. Tem seus estádios próprios, se for para pensar em North London Derby, Tottenham e o Arsenal têm os seus estádios, todos os times de Lisboa têm os seus estádios, aqui em São Paulo todos agora têm os seus estádios, mas há algum tempo os times não compartilhavam aí estádios. Então é bem comum hoje em dia no futebol que duas equipes grandes compartilhem um estádio, como acontece com o Milan e a Inter. E é relevante aqui a gente entrando um pouquinho, acho que vale a pena a gente tocar mais sobre a fundação do Milan, como eu falei, né? O Milan foi fundado em 1899 pelo imigrante inglês Herbert Kilpin, que foi uma das pessoas que ajudou a trazer o futebol para a Itália, e essa presença inglesa sempre foi muito
gritante até, eu diria, no Milan em si. Já estou confundindo aí com a Inter. E é relevante também afirmar que com a fundação do clube, com, né, a proeza, talvez, que o Herbert Kilpin trouxe da Inglaterra, afinal o futebol da Inglaterra era mais avançado, se a gente puder dizer assim, nessa época, né? Você pensando aí no século XIX, início do século XIX, perdão, final do século XIX, no caso. Então, o Milan conseguiu, desde o primeiro momento, já conquistar alguns títulos, né? Tendo seu primeiro título italiano em 1901, antes até da fundação da Internazionale, e o Milan conseguiu interromper uma hegemonia de um clube também muito tradicional na Itália, que é o Genoa que tem 9 títulos italianos, que é o quarto maior time em termos de títulos, o Genoa, que agora acabou de subir da Série B para a Série A, né? O Genoa que havia sido rebaixado, mas agora está de volta à primeira divisão italiana, onde ele pertence. E como vocês, né, como já contei aqui para vocês, o Milan foi fundado aí pelo Kilpin, que era, acima de qualquer coisa, um operário, né? Ele tinha imigrado para a Itália para trabalhar com a indústria têxtil. Então o Milan pegou meio essa fama de ser um clube do trabalhador, do, né, braçal, assim, do operário, que os americanos, né, os norte-americanos chamam de blue collar workers, colarinhos azuis, enquanto a Inter tinha uma fama de ser um clube da burguesia ou do colarinho branco. Ficou, né, por muitos anos, tinha essa divisão, que o Milan seria um time dos operários, enquanto a Inter seria o time da burguesia. Como a gente vê aqui alguns exemplos, né, acho que no futebol brasileiro, no futebol mundial, de divisão de clássicos, até pensando aí no aspecto mais socioeconômico. Tinha essa noção de que a Inter era o time dos ricos, entre aspas, aqui, enquanto o Milan era o time do proletariado. E tem diversos aspectos, né, que corroboram essa história e que a Inter seria o time dos ricos, e tem até apelidos que acompanham, coisas históricas, assim, que acompanham essa noção de que a Inter seria um time enfim, próspero em termos de dinheiro, com os torcedores da Inter indo para os jogos do San Siro de motocicletas, né, naquelas Vespas italianas famosas. Por isso que a Inter, inclusive, é conhecida até hoje como motoretta, que motoretta significa motocicleta, né, no caso. Então, os torcedores da Inter, e a Inter em si é conhecida como motoretta, porque, em tese, os torcedores da Inter tinham mais dinheiro para comprarem as suas motos e irem até os jogos, enquanto os torcedores do Milan, os rossoneri, né, os alvinegros, no caso, que é a tradução exata, iam para... não, perdão, são os rubro-negros, na verdade, né? Os rubro-negros, igual o Flamengo. Os rubro-negros iam de tramve, que é efetivamente tram, transporte público. Então aí eles são até... O Milan é conhecido até hoje, também carrega esse apelido, e a Inter também carrega esse apelido, que demonstra aí que no passado, no mínimo, existia talvez essa divisão socioeconômica um pouco mais clara entre os torcedores, algo que com certeza foi mitigado hoje em dia, ou enfim, não existe uma divisão talvez tão clara, mas está nitidamente embedado aí nas histórias de ambas as equipes e na história do Derby della Madonnina, que a propósito, né, na verdade, a gente nem comentou por que o Derby della Madonnina chama assim. Você sabe o motivo por trás do batismo do Derby della Madonnina, Franco? Cara, eu vou ser sincero pra você e falar que eu não sei.
Pô, tá certo, cara, não chuta, é isso. Derby della Madonnina, cara, por quê? Porque a Catedral de Milão, conhecida como o Duomo, é bastante famosa, nunca fui a Milão, mas já vi fotos Eu da tenho fotinha Catedral. lá. Boa, é isso, cara. Um lugar muito famoso, muito bonito, aparentemente. Tem uma imagem da Virgem Maria, ou a Madonna, que seria, né, uma escultura, na verdade, no topo do Duomo. Depois vocês pesquisem aí, ó, Catedral Milão, Virgem Maria, estátua. Vocês vão ver essa estátua. É uma estátua muito famosa em Milão, uma estátua que fica pequena perto do que é a catedral. Então ficou a pequena Madonna Madonnina, Derby della Madonnina. Então é por isso que esse clássico, esse derby leva esse nome da Madonnina. E como, né, voltando ao que eu vinha apresentando mais sobre o Milan, acho que o Franco apresentou até bem, a gente, enfim, fez dois tópicos bem interconectados, assim, para ser honesto, mas passando aqui de forma rápida, após a fundação do Milan, o Milan enfrenta aí dificuldades até os anos 50, eu acredito que a maior parte dos clubes italianos enfrentou dificuldades nesse período, né? Até porque com a Primeira Guerra Mundial e a interrupção de vários campeonatos, depois da Segunda Guerra Mundial, o futebol italiano caiu numa espécie de ostracismo, se a gente pode colocar dessa forma. E em 1950, o Milan voltou a vencer títulos, voltou a ganhar a Série A com um trio sueco conhecido como o Grenoli, formado pelo Gren, Johan Gunnar Gren, Gunnar Nordhall e Nils Lidholm. A pronúncia está péssima, mas esses três jogadores suecos ajudaram aí o Milan a vencer 4 títulos da Série A. Inclusive marca talvez aí o período no qual o Milan começou a tirar uma carta aí da Internazionale e contratar jogadores internacionais. Esses 3 suecos ajudaram o Milan a vencer esses títulos. Lembrando que a Suécia, né, era uma seleção muito, muito forte nessa época. É só lembrar que o primeiro título do Brasil, conquistado em 58, foi contra a Suécia, né, no caso. O Brasil venceu a Suécia na final, a Suécia que tinha uma seleção poderosíssima, inclusive contando aí com a presença desses 3 jogadores do Milan, que venceram e marcaram época no Milan, nessa mesma época da final. O Milan, enfim, vence a sua primeira Champions em 1962, em uma final contra o Benfica, e em 1969 volta a vencer a Champions contra o Ajax, ganhando a sua primeira Copa Intercontinental, primeiro Mundial em 1969, uma partida contra o Estudiantes de La Plata. É importante falar também que por muitos anos o Milan foi o maior campeão mundial do mundo, né? Hoje em dia o Real Madrid disparou, tem 7 ou 8, se eu não me engano, títulos, mas por muitos e muitos anos o maior campeão foi o Milan, com 4. Inclusive, eu acho que... Oi, pode falar, cara. Os do Real são até difíceis de contar, né, cara? Perdi a conta, cara. Perdi a mão, essa é a verdade. Mas o Milan venceu aí o primeiro em 1969. E, enfim, eu acredito que já tocamos também, né? O Milan tem uns anos 50, 60 e até 70 bastante bons, ganhando muitos títulos nacionais e terminando aí bem colocado nos anos 70, entre 1971 até 1973, nas edições de 1971, 72 e 73 da Série A. O Milan fica em segundo lugar na Série A, não consegue vencer
mas é muito bem colocado. E uma outra, e daí culmina, na verdade, com esse período aí de decadência, se a gente pode chamar assim, aonde o Milan foi rebaixado para a Série B como parte do escândalo, né, de compra e venda de resultados do Totonero. O Totonero foi, né, uma investigação muito relevante, que não só rebaixou o Milan, mas também rebaixou um outro clube que é muito grande, que é a Lazio. A Lazio foi rebaixada para a Série B e, cara, acho que talvez ainda mais relevante, o que as pessoas se lembram, é que esse mesmo escândalo também acarretou a suspensão do Paolo Rossi, foi suspenso do futebol por 2 anos, voltou em 1982 para a Copa do Mundo e fez, né, aqueles gols em cima do Brasil, acabou com o Brasil na Copa de 82, aí eliminando talvez a melhor seleção brasileira da história, Paolo Rossi, que havia sido suspenso nesse mesmo escândalo. E passando agora rapidamente, acho que o Milan consegue vencer aí a Série B, volta depois, né, infelizmente, estou colocando viés, mas passa 2 anos na Série B como parte da suspensão, volta então à Série A em 1983, e em 1986 o Milan está passando, na verdade, por períodos de aperto financeiro, porque, como vocês devem imaginar, após 2 anos na Série B, sem jogar campeonatos internacionais, é difícil realmente manter as contas de um clube. E com isso, o empresário e depois futuro primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, decidiu comprar o Milan efetivamente salvou o clube de ir à falência em 1986. Com a compra do Milan por Berlusconi, eu acho que temos aí o período mais glorioso da história do Milan, de 1986 até 2012. De cara, Berlusconi contrata jogadores muito renomados, como Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, que são aí grandes nomes da seleção holandesa, aí, entre os melhores jogadores da história da Holanda, que já tinham também jogadores italianos muito bons na sua equipe, né, o Milan, como o Maldini, o Franco Baresi, o Costa Corta. E com isso o Milan voltou a vencer a Série A após 9 anos na seca. Quase igual esse período que passou agora de 11, mas 9 anos de seca, o Milan volta a vencer em 88 a Série A e também volta a vencer a Champions depois de 2 anos em 1989, vencendo o Steaua Bucareste na final por 4-0. E aí tem uma longa, como eu posso dizer, um longo período de grandes vitórias. Aí o Milan vence 5 Champions Leagues durante esse período da administração Berlusconi. Tivemos grandes técnicos que passaram pelo Milan, como Fábio Capello, que venceu a Champions League também em 1994, Carlo Ancelotti, que é um dos técnicos mais vitoriosos da história do Milan, também campeão da Champions 2007, acho que marcou bastante. E esse time do Milan também, né, acho que essa vitória, inclusive, da equipe do Milan em 1994, essa vitória aí do Capello da Champions, inclusive depois do Milan ter perdido a final de 93 para o Olympique de Marseille. Várias pessoas não sabem disso, né? Porque o São Paulo jogou o Mundial contra o Milan, que perdeu a Champions. Por quê? Porque o Marseille ficou suspenso de jogar campeonatos internacionais justamente por um escândalo de compra e venda de resultados, né, no caso. Então, o Milan foi lá e jogou a Copa Intercontinental. Mas em 94 o Milan é campeão, um ano depois de perder a final, vence o Barcelona por 4-0, esse time do Barça que era treinado pelo Johan Cruyff, aquele Johan Cruyff, e antes da final o Johan Cruyff deu declarações falando que o jogo ia ser fácil,
que o Barça era tão bom que era uma espécie de Ferrari, né? Eu não lembro exatamente agora a declaração de cabeça, mas enfim, que Era efetivamente isso aí. que o Barça ia passar o carro em cima do Milan. Aí o que aconteceu foi justamente o contrário, né, no caso. Mas são períodos aí de grandes vitórias para o Milan, muitos títulos internacionais, que em 2012, né, tivemos aí essa mudança. Após o 18º título da Série A, o Milan começou enfim, patinar, se podemos dizer assim, não chegar, né, não conseguir se classificar, até na verdade, para a Champions League, e com isso, após esse período aí de incerteza, Silvio Berlusconi decide vender o Milan para um fundo de investimento chinês conhecido como o Fundo de Investimento Shanghai Jinko, que comprou 99,93% do Milan, e acredito que esse é o período de mais dificuldade da história do Milan, na verdade. O Milan, enfim, contou aí com diversos técnicos, até o Gattuso foi técnico do Milan, Inzaghi foi técnico do Milan. Isso é período que o time tá meio em caos, assim, começa a contratar aí jogador que é ídolo como técnico, né, Franco? Então, aí o Milan teve dois e, enfim, acho que quem conseguiu realmente estancar um pouco da sangria foi justamente um técnico que tinha uma conexão maior com a Inter. Stefano Pioli, que foi jogador de futebol e inclusive treinou a Inter. Ele nunca jogou pelo Milan ou pela Inter, mas era torcedor declarado da Internacional de Milão, treinou o clube de 2016 até 2017, foi contratado em 2019 para treinar o Milan e é o técnico da equipe desde essa época. Em 2021, o Milan vence o seu primeiro título da Série A após 11 anos, como o Franco bem colocou aí, e agora, em 2022, o Milan teve também declarada a sua venda, né? Isso foi um momento marcante aí depois de uma administração um pouco conturbada do grupo chinês. O Milan foi vendido para o Redbird Capital Partners, né? Esse fundo norte-americano, por 1,3 bilhões de dólares, marcando aí talvez essa final desse período mais caótico do Milan. Isso aí, quer declarar alguma coisa, Franco? Pode falar, meu amigo. Não, o que eu ia falar, cara, é que você citou bem esse período da guerra, que é no período pós-guerra que os clubes italianos começam realmente com os seus grandes destaques, né? A década de 60 foi tão boa para o Inter quanto para o Milan. Quem eu já tinha dito, o Inter ele ganhou a Champions 62, 63, 64, 65. O Milan depois ganhou 69, 70, sendo campeão para cima do Ajax lendário, do Johan Cruyff. Que depois, coincidentemente, a Inter no ano seguinte chegou na final contra o Ajax do Johan Cruyff e acabou perdendo por 2-0. Ou seja, a Inter foi vice-campeã 7-1, 7-2. Então a gente tem vários títulos aí dos clubes italianos dessa década de 60, que é a década que os clubes conseguiram ser estruturados pós-guerra, porque a Itália ela foi muito envolvida na época da guerra, né? Então, os grandes focos de investimento na época estavam voltados para armamento, entre outras coisas, e a Itália, bem verdade, não foi totalmente dizimada depois da guerra, que nem alguns outros países, ou então como a Alemanha, que foi totalmente controlada, mas ela teve prejuízos exorbitantes com a guerra, né? Diferente, por exemplo, dos países europeus que estão à sua vizinhança, né? Que conseguiram ganhar bastante dinheiro com venda de armamento para outros países que também estavam na guerra. Mas, enfim, tirando isso, cara, já puxando um gancho aqui de 71, 72, do Ajax, do Johan Cruyff, que você citou o Johan Cruyff da Ferrari, só uma curiosidade, parece que o Johan Cruyff gostava muito de Ferrari, porque também quando o Barcelona perde a final do Mundial para o São Paulo, ele fala, se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari.
E ele falou também no ano seguinte que ele ia atropelar porque o time dele era a Ferrari. Então, tipo assim, só uma curiosidade aqui, aparentemente o Johan Cruyff era um amante de Ferraris, porque ele não parava de usar essas metáforas envolvendo o carro italiano da Ferrari. É isso, cara. Muito legal. Muito bacana, cara. E o Milan é um time histórico, assim, já citei vários nomes aí, Paulo Maldini, enfim, o Franco comentou sobre o Shevchenko, que é o maior goleador da história do Derby della Madonnina, disparado, aí o primeiro colocado com 14 gols, 100% pelo Milan. É importante falar isso porque o Giuseppe Meazza, que é o segundo com 13 gols nesse derby, poucas pessoas sabem disso, mas ele também jogou pelo Milan e tem um gol pelo Milan no derby e 12 pela Inter. Os gols dele não contam, assim, porque na época que ele jogava no Milan, ele era o San Siro. Então, o San Siro é verdade. E o Giuseppe Meazza tem 11 gols no derby pela Madonnina. Cara, pensando aí em técnicos, eu citei o Ancelotti, citei aí o Fábio Capello, que são dois dos maiores técnicos da história do futebol, mas talvez o maior técnico da história do Milan seja o Nereo Rocco, e eu estou falando aí em termos de tática mesmo, que o Nereo Rocco é um dos maiores técnicos da história do futebol, com certeza, e eu digo isso não só porque ele venceu 2 Série A's, 3 Copas da Itália, 2 Champions, 2 Europa Leagues e 1 Mundial. É coisa pra caramba já. Mas porque ele criou, na verdade, o sistema de jogo catenaccio, ou como os italianos gostam de chamar, como eu posso dizer, qual é a tradução específica disso? Catenaccio é a corrente, que é uma formação muito clássica que a Itália empregou aí ao longo de toda a sua história. Eu acho que você pensa no futebol italiano, é assim, é um futebol defensivo que se movimenta de forma coesa, assim, como uma espécie de corrente, né? Por isso que tem esse nome de fato, e quem inventou isso aí foi o técnico do Milan, Nereo Rocco. Então é um dos técnicos mais históricos do Milan e um dos maiores técnicos da história do futebol. Para passar rapidamente, então, por jogadores brasileiros, é importante, né, lembrar que o Milan tem um jogador brasileiro atualmente, Júnior Messias, um jogador que chegou ao Milan aí recentemente, com 30 anos, agora tem 31, acabou de fazer. Ele era do Crotone, que é um clube aí de segunda prateleira da Itália. Terceira prateleira da Itália. Exato, caiu, na verdade, caiu para a Série C, mas o Júnior Messias, né, que não tinha, acho que nem jogou no Brasil direito, se jogou, não. Foi no juvenil, assim, mas é o único brasileiro agora do Milan atualmente, é razoável, assim, eu diria. Mas pensando em jogadores mais famosos, temos o Amarildo, um grande jogador, até da seleção brasileira, que jogou no Milan de 63 a 67, venceu a Copa da Itália de 67. O Amarildo foi o substituto do Pelé em 62, hein? Para quem não lembra, ele foi muito relevante aí para a seleção, também ajudou a seleção a conquistar esse título, mesmo na ausência do rei Pelé. E outro jogador muito famoso seria efetivamente o Mazzola, né? Para quem não lembra do Mazzola, é o José Altafini, que é um dos jogadores mais famosos da seleção brasileira, eu acredito, campeão, né, em 58 com a seleção brasileira. E, cara, um dos primeiros jogadores assim brasileiros, eu acho que a fazer carreira na Europa, o Mazzola, né? Se eu não me engano, ele que é ídolo do Palmeiras também, e que tinha netos, que era neto de italianos, era, enfim, imigrante aqui no Brasil, voltou para a Itália e fez longa carreira lá, passando pelo Milan, passando pelo Napoli, Juventus, vários clubes, na verdade, na Itália. O Mazzola, aí, que é um dos maiores ex-jogadores de futebol, acho que
da história da seleção brasileira e da Itália em si também. E tiveram outros grandes nomes, como o Thiago Silva, por exemplo, né, que venceu a Série A, Supercopa Italiana. Outros como, por exemplo, o Serginho, lateral esquerdo, que jogou quase 10 anos no Milan, 99 até 2008, ganhou Série A, Copa da Itália, Liga dos Campeões 2 vezes, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. Aí o Serginho, cara, é um cara rápido, né? Não tem mais o que falar, rápido e cruzava muito bem, cara. Faz falta jogadores assim hoje em dia no futebol brasileiro. Serginho é um dos jogadores mais brasileiros que mais vestiram a camisa do Milan. Outros grandes nomes como Leonardo, que também atuou como treinador do Milan depois, mas jogou E da Inter de Milão, tá? E da Inter também, é verdade. Jogou no Milan de 97 a 2001, depois de 2002 a 2003, Leonardo também, ídolo do São Paulo, né, logicamente, do Flamengo também, passou bastante tempo lá. Temos o goleiro Dida, jogou 10 anos no Milan, Dida, né, acho que todos conhecem, goleiro da seleção brasileira. Hoje em dia é o preparador de goleiros do Milan, treina o Mike Mayanan, que, na minha humilde opinião, é um dos melhores goleiros do mundo atualmente. Ele simplesmente cata tudo, o Mayanan. O pessoal considera o Bono goleiro do Marrocos. Bom, pelo amor, é só olhar um pouquinho. O Mayanan é, no mínimo 5 vezes melhor que o Bono, cara. E daí, né, tem os clássicos, como Cafu, jogou de 2003 a 2008 no Milan, ganhou Série A, tudo que tem direito, Champions League, Mundial. Kaká, certamente, né, o mais famoso, talvez, brasileiro a jogar no Milan, que tem essa grande identificação, porque jogou 2 vezes, de 2003 a 2009, depois de 2013 a 2014. Kaká ganhou tudo também, né, efetivamente, Série A, Supercopa Italiana, Liga dos Campeões, Mundial, e com o Milan ganhou, né, a Bola de Ouro, o último brasileiro a vencer a Bola de Ouro em 2007. Então, o Milan aí certamente marcou o Milan também, acho que é o brasileiro que mais marcou a época, talvez junto ao Mazzola, talvez o brasileiro que mais marcou a história do Milan. Alguma coisa a declarar, Franco? Vamos fechar esse bloco, meu amigo. Podemos fechar o bloco, acho que você fez um excelente resumo sobre o Milan. Perfeito, cara. Então, sem mais delongas, vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o shootout. Não é o shootout que eu estou falando, é o arremate. Shootout é depois, hein? Tô me antecipando, hein, galera? Shootout, para quem não sabe, é na segunda parte, é o nosso quarto bloco. Então, vamos lá para o arremate. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então ao nosso arremate, agora a gente vai, enfim, analisar um pouquinho aí desse confronto, justamente para servir como pré-jogo para vocês aí que estão preparados para assistir o segundo jogo aí da semifinal da Champions League entre Milan e Inter, o primeiro jogo que acabou em 2-0 para a Inter no dia 10 de maio de 2023, estamos gravando aqui no dia 10 de maio, o jogo, né, como vocês sabem, será no dia 16 de maio, a volta aí no Giuseppe Meazza, né, Franco? Não será mais no San Siro. No San Siro, infelizmente o jogo no San Siro já foi, e agora jogo no San Siro só na Champions que vem. Talvez, né? Porque o Milan tá em quinto no campeonato italiano. Isso é verdade. Só depende do Milan se classificar. Tá perigando, hein? Tá perigando. E quem que é o quarto? O quarto é a Inter de Milão, não é não? Ou é a terceira? É a Inter. É a Inter o quarto, então teremos o derby della Madonnina de novo para poder decidir quem que vai para Champions League, porque eu acho que a Lazio vai com certeza. Então, é que a Lazio é a terceira. Não sei, vai ser tenso aí, cara. Não tá tão longe assim. Até a Juve tá em segundo, mas também não tá muito longe. Assim.
É que o pessoal, depois que o Napoli começou a disparar muito, cara, acho O que pessoal acho que largou tirou de o mão. pé. Foi igual quando o Leicester começou a disparar muito lá na Premier League. O pessoal Aí depois os caras simplesmente. viram, pô, dá pra pegar. Aí não deu mais pra É, pegar. exato. Enfim, mas sobre o jogo, cara, você que tá com as estatísticas aí abertas. Franco, Boa, o que vamos você lá. nos conta, cara? O que eu conto pra você, cara? O Milan ele foi a campo num 4-3-3, no caso, né? Aqui o SofaScore dá um 4-2-3-1, mas ele coloca um jogador que é volante como meio armador. Então eu acredito que isso não tenha acontecido, obviamente, né? É, O Milan foi a Pioli campo tem ideias, com... mas essa aí, pra mim, Eu acho parece que muito essa aí, fora da né? caixinha, cara. O Milan foi a campo com Mainan, com David Calabria, que era o seu capitão, o Kjaer, o Tomori, o Theo Hernandes, o Krunic, o Tonali e o Benasser fazendo a trinca do meio. O Benasser é o meia que eu falei para você que ele escalou aqui com o meio atacante, mas o Benasser é claramente um segundo volante ou o terceiro volante, como a gente diria as antigas, né? Que é o cara que faz o box-to-box na parte mais ofensiva. Foi com o Brahim Dias pela direita, Alex Salama-Lakers pela esquerda e Olivier Giroud centralizado. Obviamente, o Salama-Lakers dando lugar ou melhor, substituindo o Rafael Leão, que se encontra lesionado, né? O Rafael Leão, que é o Leal, como eles dizem na Inglaterra, é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Milan nessa temporada, junto com o Olivier Giroud e o Mike Maignan, que são os três pilares desse time. Já a Inter de Milão vem com a formação que eles jogam há muito tempo. Hoje eles jogaram num 3-5-2, liderados pelo André Onana no gol, que é o goleiro camaronês que brigou com Samuel Eto'o. Alessandro Bastoni pela esquerda, Francesco Acerbi pelo meio, Matteo Darmian pela direita. Matteo Darmian joga de lateral direito. E aí o que ele fazia? Às vezes ele subia, ou seja, sempre que atacava ele subia, e quando defendia, o Denzel Dumfries voltava para poder fazer a ala pela direita. Pela esquerda a gente tinha o Di Marco. No meio eles fazem uma trinca com dois meias e um volante. O Barella, ele é o box-to-box. O Hakan Çalhanoğlu, ele é o meio atacante, assim como o Mkhitaryan, que reveza a função com ele. Então eles têm um meio bem protegido para poder conseguir atacar com esses três jogadores em blocos. No ataque, a dupla clássica de Lautaro Martinez e Edin Dzeko. O Dzeko e o Mkhitaryan foram os autores dos gols. E como estatísticas no geral, como foi esse confronto? O Milan teve mais posse de bola, a Inter é um time mais defensivo e ela joga mais no setor defensivo e ela joga com bolas diretas ao Lautaro. Lautaro é a válvula de escape, a principal válvula de escape da Inter. Porque se for para olhar o time da Inter, é um time muito técnico no meio, mas é um time muito lento também, né? Porque você tem o Dzeko, que é um jogador mais estático, que se eu não me engano tem 37, o Mkhitaryan tem 34 anos. O Barella, ele faz uma função de box-to-box, então ele é um dos caras que corre no time. Mas até os dois laterais, se vocês forem para ver, o Dumfries ele é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. Até por isso ele troca muito com o Di Marco. E pela esquerda, o Dumfries troca com o Darmian. E pela esquerda, o Di Marco, ele é um jogador que sobe, mas ele não tem tanta velocidade assim. Então, o Milan, a Inter, ele tem sempre no Lautaro a sua válvula de escape, com bolas mais diretas. Mas isso aí não impediu que o Milan tivesse mais posse de bola, como já era esperado também. De chutes, a Inter acabou chutando mais vezes do que o Milan, até pelo início avassalador que a Inter teve sobre o domínio do Milan, com 16 contra 13. Sendo que 5 desses chutes dos 16 da Inter foram no gol, e apenas 2 do Milan foram no gol. Chutes fora do gol, o Milan teve 9 e a Inter teve 6. E chutes salvos pelo goleiro foram 2 do Milan e 5 pela Inter. Então, assim, a Inter ela teve também mais precisão nas suas finalizações, o que mostra muito da qualidade dos seus atacantes em detrimento aos atacantes do Milan. Porque o Milan ele joga com o Brahim Dias, que é bem verdade, é um meio, então não tem tanto poder de finalização. Joga com o Giroud, que é um jogador que tem muito poder de finalização, mas hoje pegou muito pouco na bola, porque eles sentiram muita falta do Rafael Leão pela direita, que é pela esquerda, que é o principal jogador do Milan na temporada. É o cara que faz as funções sujas e as funções de gol também do time, né? Porque ele é um artilheiro nato. Para você ter noção, até o jogo do Theo Hernandes foi prejudicado com essa falta do Rafael Leão, porque ele coloca o Salama-Lakers, que é um jogador mais defensivo, para poder dar mais liberdade na subida do Theo Hernandes. Mas acho que até o próprio Theo Hernandes ficou meio confuso com essa posição nova, ele não subiu tanto quanto deveria hoje. Eu senti o Theo mais preso do que ele é normalmente nos jogos
com as jogadas de ultrapassagem com o Leão. Então, eu senti um Milan mais preso pela falta do seu principal jogador. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo, Jota. Não, brincadeiras à parte, eu concordo super, cara. O Milan sem o Rafael Leão perde muito. Assim como a Inter sem o Lautaro, eu acredito que puxa muito, né? Eles têm essa característica aí, cara, de serem muito rápidos, serem, enfim, bons finalizadores. Acho que os dois têm melhorado muito esse atributo aí nos últimos anos, principalmente o Rafael Leão. Assim, eu não estou falando que ele finaliza melhor que o Lautaro, mas que certamente ele melhorou mais nisso nos últimos anos. Então, inclusive o Rafael Leão, que acabou de renovar o contrato com o Milan aí por mais 5 anos. Então, no mínimo, agora aumentou a sua multa rescisória aí. Mas o Milan é um bom time, cara. Acho que tem uma defesa postada, tem momentos assim durante a temporada que ele simplesmente desliga. Isso aconteceu contra a Inter já essa temporada, que foi goleado pela Inter. Esse Pelo jogo próprio... aí parecia que ia ser a mesma coisa. Parecia que ia ser goleado de novo, goleado. Não foi, acho que muito porque o Pioli soube aí depois, cara, estancar um pouco da sangria, segurar para ter alguma chance ainda no segundo jogo, mas no andar da carruagem poderia ser. Teve um pênalti aí também que a gente nem comentou, que teve gente que falou que foi pênalti. Eu não acho que foi, na real. Eu não acho que foi também. E é isso. O Milan é um bom time, na minha opinião. Acho que tem muita gente falando aí que o Milan tá passando só pela camisa. Eu não acredito que seja o caso. A zaga do Milan eu acho bem razoável para boa. Exato, o Kjaer e o Tomori são bons zagueiros. Como falei, o Mayanan para mim é um dos maiores, cara, goleiros do mundo no momento. O Theo Hernandes é muito bom na lateral. Eu gosto do Milan é a zaga, cara. Eu gosto muito da zaga no Milan. O meio-campo pode melhorar em alguns aspectos. Eu gosto do Brahim Dias, para ser honesto. O Sayhanoglu era do Milan, o cara foi embora para a Inter, né? De graça. Mas o Milan também tentou, não está no momento agora, talvez com essa venda efetiva aí do Milan, seja um momento de mais, mais investimentos, porque o Milan enfrentava ainda assim momentos financeiros complexos, por isso que não haviam contratações grandes, tinha que trabalhar com o que tinha, e agora o Milan começou a contratar outras pessoas. Um exemplo seria a contratação aí do Charles de Capelare, né, o belga, que é uma promessa ainda, 22 anos, veio do Clube Bruges aí por quantos milhões? Agora está por 32 milhões de euros e, enfim, até o momento não vingou. Charles de Capelare tem exatamente, acho que 29 jogos pelo Milan, e nesses 29 jogos ele tem 29 partidas, né, cara? Não tem nada. Não quer dizer que ele não faz trabalho sujo, faz certamente, mas o meio-campista precisa dar assistência, precisa estar de fora da área, e não tem sido esse jogador. Não tem sido esse jogador que ele era no Bruges ainda, mas quem sabe. E é isso. Acredito que o escopo do jogo é esse mesmo. Se eu fosse pensar que eu, no lugar do Pioli, para a segunda partida, tem que ver como o Leão vai estar, essa é a verdade, tem que ver, mas considerando aí que o Milan tem uma defesa sólida e tem na velocidade do Leão e a capacidade de finalização, e do Theo também, e na capacidade da finalização do Giroud também, talvez a minha estratégia seria montar uma defesa sólida com as válvulas de escape muito claras, pensando em segurar o resultado no começo, trazer a Inter para o campo de defesa, né? Receber eles e, cara, contra-atacar. É isso, essa é a sacada do Milan. Não levar gol nos primeiros 30 minutos, cansar o adversário e daí
conseguir... É isso, fazer um golzinho, cara. Fazer um golzinho, eu diria, na primeira etapa é o principal pro Milan. Se conseguir fazer um gol no primeiro tempo e não levar, aí tem chance. Eu acho engraçado que os dois eles jogam em formações diferentes, mas eles têm táticas bem parecidas, né? O futebol italiano, ele é um futebol muito vertical, né, cara? O que é o futebol vertical que a gente fala? É o futebol que o goleiro ele toca pro zagueiro, pro lateral, e o lateral ele estica a bola, ele não trabalha a bola com calma, não fica tocando a bola com calma. E sem essa válvula de escape, você percebe na estatística que o Milan, ele não consegue ter a posse de bola. Porque mesmo a Inter dando o jogo para o Milan propor, o Milan teve 57% de posse de bola. Então, demonstra que o Milan tem dificuldade de criação de chances à base do toque. À base do toque. O Milan é um time muito vertical. Ele tem que chegar em 1, 2, 3 toques na cara do gol e o Rafa fez muita falta hoje. Esse é o estilo do Pioli também. Tem sido, assim, ao longo de toda a sua carreira também como técnico. Então... Cara, é difícil. E a verdade é essa. O Milan tem um bom time, mas talvez não tenha um bom elenco, eu acho. Sim. Então... Eu acho que carece de peças de reposição, né? Porque quando você perde um cara assim, você tem que ter um cara que faça a mesma coisa que ele, que seja um pouco pior, né? Pode ser, tipo... Mas que faça a mesma função, porque o Salomon Lakers claramente não faz essa função. É o William José na Sul-Americana de 2012, cara. Quando o Luiz não estava, ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele é um bom jogador, não é? Bom jogador, até hoje na Europa, né, cara? Ele é onde? Ele tá no Real Betis ou Sociedade? Nem perdi Eu acho que ele tá no Betis. Betis hoje em dia. Bom, William José. Gosto dele. Essa trinca de volantes do Milan, muitas vezes a gente viu o Tonali no ataque, o Tonali chutou uma bola na trave. Não é a função do Tonali, o Tonali é um volante de saída, então o Krunic ele vai ser o destruidor, o volante que vai bater em todo mundo, vai dar porrada. E o Tonali é o cara que vai construir a saída de bola do Milan. E, assim, por ineficiência de criação, muitas vezes a gente viu o Tonali muito deslocado na posição dele. O primeiro gol do Milan sai numa falha bizarra da zaga do Milan, que eu acho que o segundo sai numa falha bizarra da zaga do Milan. O primeiro foi a falha de escanteio. Você não pode deixar o Diego chutar a bola do jeito que ele chutou no cruzamento, né? O segundo gol sai na falha bizarra numa troca de passes da Inter, que a zaga do Milan estava perdida, estava caçando borboleta. E aí sai o Mkhitaryan na cara do Manhã e o Manhã não tem o que fazer, né, cara? Quando o cara sai no 1-1 e bate alto, o Manhã até tem que esticar o braço e tenta pegar, mas é muito difícil pegar essa bola. Então, assim, pelas estatísticas do jogo, a gente vê que a Inter ela fez o que precisava ser feito. Ela deu o jogo que o Milan sempre costumava fazer, sabendo que o Milan não ia conseguir executar. E aí, ela esperou o Milan se lançar para o ataque para poder entrar. E ela entrou com menos de 10 minutos de jogo, com 16 minutos de jogo, ela estava 2-0. E a Inter ela sentou no resultado, porque ela sabia que ela não precisava fazer muito mais do que isso, até porque ela estava jogando fora de casa, né? A gente brinca do San Siro e do Giuseppe Meazza, mas faz diferença quando a torcida mandante e a torcida... Certamente. Então, eles seguraram. O que você espera para o segundo jogo, Miguel? Quero saber a sua opinião sobre o segundo jogo. Você falou qual que seria a sua tática. Eu quero saber o que você espera agora. Cara, para ser honesto e pensando aí no que foi, é que são situações diferentes, né? Completamente diferentes. No jogo do Napoli, por exemplo, eu tava esperando que o Milan ia se defender, ia ser um momento difícil aí, cara. Mas fez gol no começo do jogo, segurou, depois levou mas a verdade é que foi uma classificação até, não foi tranquila, mas foi bem mais tranquila do que imaginei que fosse. Sim. Nesse caso... Eu acho que vai ser... Eu não sei. É difícil prever isso. Eu espero que o Milan consiga fazer um gol na primeira etapa. Se eu estou sendo honesto, eu acredito que o resultado mais provável nesse segundo jogo é uma vitória da Inter ou um empate. Acho que um empate em 1-1, uma coisa assim, ou talvez... 1-0 do Milan no primeiro tempo, aí mais pro final do jogo, no desespero, Milan coloca aí, o Pioli vai ter que colocar mais um atacante, põe o Rebic, abre demais a equipe, o Reboco, e a Inter faz mais um. Né? E aí, às vezes pode até acabar em 2-1 pra Inter assim, sabe? Uma virada no final. Mas eu acho que isso seria o mais provável.
Não espero que aconteça, mas é uma... Se eu fosse o Milan também para o próximo jogo, eu tentaria não fazer... Porque, assim, a gente sabe que o futebol italiano é pegado e a gente vê isso. No último clássico que a gente teve, no último derby de Milão, foram 38 faltas. 38 faltas é coisa pra caramba no jogo de futebol europeu, tá? Você pode estar acostumado com os jogos do Brasil, que o juiz para o tempo inteiro, mas lá não, lá os caras deixam o jogo correr. 38 faltas é muita falta. E quando você deixa um time ter tanta chance de bola parada quanto a Inter de Milão, que tem o Çalhanoğlu, que realmente... Cara, assim, eu vou até... Desculpa aí, Çalhanoğlu, você não vai me entender porque você fala turco. Eu não consigo ver outra coisa que o Çalhanoğlu faça sem você tocar a bola e bater falta. Tipo, desculpa, ele chutou uma bola hoje livre na trave. Se a bola tivesse parado na falta, tivesse a barreira na frente dele, talvez ele conseguisse colocar a bola no ângulo. Mas não foi o caso hoje. Então, agora que eu falei isso, apostadores, apostem em hat-trick do Çalhanoğlu, que isso vai sair na semana que vem. Lógico. Mas, assim, como é que a gente tinha falado? Não, o Petkovic não é muito bom atacante. Não é muito bom atacante. Todo Petkovic contra o Brasil. Brasil eliminado. Ai, cara. Mas assim, eu acredito que vai acabar sendo um jogo mais truncado. Eu acho que o Pioli não vai deixar com que a Inter ela detenha maestria no jogo, até porque tá jogando em casa. Eu acho que eles vão querer dar show pra torcida, né? Tipo, querer colocar um placar agregado alto para poder tirar os torcedores do Milão do sério. Mas eu acredito que o Pioli não vai deixar isso acontecer e por isso eu acho que ele vai dar um jogo mais difícil para a Inter, sim, defensivamente. E a Inter vai acabar se acomodando com o resultado, vai ficar trocando passe de um lado para o outro, sem objetividade, até o Milan querer fazer alguma coisa e aí talvez saia um gol, talvez não saia nada, né? Que eu acho que é provável que não vai sair nada. Então eu acho que vai ser 1-1, 0-0. Não acredito que vá sair muitos gols também, por causa disso vai ser 3-0 o jogo, 4-3, alguma coisa maluca assim. Sem explicação, porque o futebol é maluco e sem explicação. Pra ser honesto, mas teve isso também, né? A Inter acabou de classificar nas quartas de final, ganhou lá no Estádio da Luz do Benfica por 2-0, aí voltou para fazer o jogo no Giuseppe Meazza e foi 3-3 o jogo. Cara. Exato. Tudo é possível. É que o futebol do Benfica é doido também, né? O Benfica esse ano teve uma base muito boa, assim, construiu uma base muito boa. Se o Benfica não fizer o clássico do Benfica, que é vender todos os jogadores no final da temporada para o Chelsea, que ele já fez com o Enzo Fernandes, talvez eles tenham uma chance ano que vem de ir longe na Champions League, mas eu duvido. Eu acho que ano que vem, se o Napoli mantiver a base, não vender o Osimhen, eu acho que talvez ano que vem seja o ano do Napoli focar na Champions League e tentar chegar numa final, assim. Não digo ganhar, tá? Mas eu digo que ter uma difícil. Mas a gente tá vendo mais underdogs agora, hein, cara? É possível. Mas vamos fechar esse bloco aqui, cara. Passar para a segunda parte do Shootout. É isso, então. Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, galera. A gente vai fechando aqui essa primeira parte. Se tá ouvindo no YouTube, deixa o vídeo rolar, galera, porque vai ter a segunda parte, a gente vai ter o nosso Shootout, agora sim, aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Coisa boa sobre o que a gente conversou hoje, o Derby della Madonnina. Depois vamos fazer alternadas, já adianto que também será com respeito àquilo que a gente está conversando aqui hoje, futebol italiano e Derby della Madonnina, beleza? Você está ouvindo aí numa plataforma de streaming de áudio? Pô, clique em cima, embaixo, do lado. E vamos ouvir aí também esse nosso na segunda parte aí do nosso podcast Boleiros de Humanas. Beleza? Muito obrigado, conto com vocês e até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui, então, o nosso shootout, jogo rápido de perguntas e respostas. Hoje tá só eu e o Franco aqui. E então vai ser só uma pergunta para cada. Vou fazer aqui, é muito simples. Nós viemos falando sobre o arqueiro guarda-redes, o goleiro do Milan, Mike Maignan, nesse tópico passado, como um dos melhores goleiros do futebol mundial atual. E um pilar desse time do Milan aí que está na semifinal da Champions League, jogando Derby della Madonnina contra a Internazionale. Mike Maignan
No entanto, é um jogador francês. Para ser mais exato, ele é nascido na Guiana Francesa, Frank. Pergunta é simples de verdade. Qual é a capital da Guiana Francesa, cara? Seria A, Georgetown, B, Martinique, C, Guadalupe ou D, Cayena? Franco, sua resposta, cara. Cara, a pergunta é simples. Fala de novo as opções. Pô, vamos lá. Georgetown não é. Pode acortar Georgetown. Pode acortar, não é. Martinique. Seria C, Guadalupe Também ou não. D, Cayena? Cara, eu acho que é Martinique, letra B. É D, cara. Cayena. Cayena, cara. Tá tranquilo, pô. Cayena, a capital é Cayenne. O Martinique é uma outra ilha. É uma outra ilha, Eu Na fiquei verdade, nessa Guiana confusão. Francesa não é nem uma ilha, né? Não, é aquela repartição lá da América do Sul. Na verdade, aquele exatamente. acoplado. É um acoplado. Acoplado, cara. Eu gosto desse termo para a Guiana Francesa. Não só para a Guiana Francesa, como para o Suriname e para a Guiana. Opa, vamos lá. Cara. Aí, eu tava procurando o termo exatamente. É o Departamento Ultramarino e Região da França. Pronto, agora nós sabemos. A Guiana Francesa. Cara, uma curiosidade, eu acho que teve uma menina que ficava com seu irmão que ela tá recentemente visitando um namorado lá desse departamento ultramarino aí. Se você sério isso? Se você pesquisar no Instagram, você vai achar. Doideira, hein? Pode falar sua pergunta então, cara. Vamos lá, eu vou até mandar no nosso grupo aqui que a gente tem. Eu quero saber de você, é simples a minha pergunta, Miguel. Eu já falei para você os artilheiros da Inter de Milão da história, mas quem que é o terceiro maior artilheiro brasileiro na história da Inter de Milão? Seria a letra A, Jair, a letra B, Ronaldo, a letra C, Adriano ou a letra D, o Maicon? Terceiro maior artilheiro? Terceiro maior artilheiro. Quantos gols tem? Eu posso pedir essa dica? Cara, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui para poder não falar errado para você. Mas 59 gols tem o terceiro maior artilheiro da Inter de Milão. O maior artilheiro tem... Deixa eu ver aqui quantos gols. Até para poder te ajudar, né? O maior artilheiro tem 74 gols. O segundo maior artilheiro tem 70. O terceiro tem 59. E o quarto tem 20 gols. Cara, eu vou de Jair, então. Vamos de Jair, cara, porque eu vou ser honesto. Não deve ser o Maicon, cara. É impossível que seja o Maicon. O Maicon não tem 59 gols, não é possível. Não, o Maicon tem 20 gols. Ah, tá. Boa. Mas também não é o Jair. O Jair tem 70 gols. O maior artilheiro da história, o maior artilheiro brasileiro da história da Inter é o Adriano, o Imperador. E o terceiro maior artilheiro da história da Inter é o Ronaldo Fenômeno. Não, brasileiro, né, gente? Brasileiro, calma. Brasileiro. Terceiro maior artilheiro brasileiro da Inter é o... Cara, cara, foi ruim esse. Erramos tudo, cara. É porque alguém não tá aqui pra gente roubar nas perguntas e aí... cara. Ele se sente injustiçado. Tá, beleza. Então vamos fechando esse bloco que foi inútil aqui. Passando para o nosso último bloco desse episódio de podcast Poder de Humanas, as alternadas. Olá! Sejam bem-vindos ao nosso último bloco aqui nesse episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui, então, às nossas alternadas. A pergunta hoje é muito simples para o nosso debate, Franco. Recentemente, nós temos visto, talvez, um aumento na competitividade da Série A Liga, a primeira divisão italiana, em comparação com outras ligas de ponta da Europa. Por vários anos, a Série A foi dominada pela Juventus, que agora não vence uma liga há 3 anos, porque os últimos campeões da Itália foram Napoli, agora nessa temporada,
temporada anterior o Milan e antes disso a Inter. Então, em 4 anos, tivemos 4 campeões diferentes na Itália. Seria a Itália a Liga Europeia das, vamos dizer, 5 principais ligas aí, a mais competitiva? E considerando as 5 aqui, a gente pode até discutir quais são, mas para mim é Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Espanha, né? São as 5 principais. Não coloquei em ordem aqui também, mas, enfim... É a mais competitiva? França, mas não é tema para esse debate. Tá bom. Mas você acha que tem uma liga que é mais importante do que a da França? A França? Liga Portuguesa, com certeza. Os franceses que jogam na Liga Francesa, os bons todos já foram embora. Só tem aqueles caras lá que aquela geladeira lá que depois... O Mbappé é ruim? Ele joga no PSG, ele não joga na Liga Francesa, né? O PSG não joga a Liga 1, ele joga a Champions, é diferente. Ele joga 14 jogos na temporada sério, aí os outros 38 que ele joga lá, para mais que tem a Copa da Liga também, é ele no parquinho de diversões dele que ele pode ficar correndo à vontade lá, que ele gosta de correr bastante. E fazer gol também, né? Porque ele faz bastante gol, aparentemente, na Liga Francesa também, né? Exato. Mas a competitividade da Liga Francesa é tão boa que até o Messi quer ir embora agora, cara. Não demorou nem 2 anos para poder querer zarpar fora, porque ele nem jogou direito, vai ganhar 2 títulos agora, deve ter achado sem graça, né? Sem graça. Mas enfim, para mim, a liga italiana é a segunda liga mais forte no geral das ligas europeias. Para mim, a ordem é: primeira, obviamente, é a liga inglesa, a segunda é a liga italiana, a terceira é a liga espanhola, a quarta a liga alemã e a quinta a liga portuguesa, e depois a liga francesa. Mas assim, o que acontece? Eu acho que a liga italiana conseguiu subir de patamar muito por conta da hegemonia de Real e Barça na Espanha. Você vê que a Atlético de Madrid está decaindo agora, depois de 10 anos do reinado do Simeone. E não acham outro time que seja competitivo bastante para poder bater com o Real com o Barça. O Barça não vem em bons anos e vai ser campeão da Liga agora com algumas rodadas de antecedência, porque não tem outros times para bater de frente. Assim, eu acho que por conta dessa hegemonia, a Liga decaiu muito. E é um negócio que é muito ruim, porque a concorrência é muito boa para você. Eu acho que o campeonato ele fica mais atrativo para compradores, para grandes empresas, quando existe concorrência. Eu acho que a decadência da Liga Italiana nos anos passados e a derrocada da Juventus recentemente para esses principais times fez com que a Liga Italiana voltasse a ter bastante consideração no coração da população mundial amante de futebol. Então passou a ser uma liga muito mais assistida, os valores de marca subiram, eles começaram a contratar jogadores melhores recentemente e eles conseguem agora emplacar o terceiro campeão diferente no terceiro ano seguido, né? 4, né? Porque antes foi Juventus, Milan, Inter e agora o Napoli, né? Talvez ano que vem seja a Fiorentina, quem sabe, o Sassuolo, ou a própria Roma do Mourinho, que tem um elenco forte, tem um elenco bem construído. A Lazio, boa opção, porque... a Lazio tá... Eu acho que a Lazio tá com um título maduro aí também, cara. Eu também acho, O Napoli tava também, pô. O Napoli tava aí há alguns anos, pô. Alguns anos. Você não quase consegue 10 anos dizer bem quem vai ser o campeão ano que vem. Porque se parar pra ver, até a Fiorentina tem um elenco competitivo. Eu brinquei com a Fiorentina, mas a Fiorentina tem um elenco competitivo também. Não é de jogar fora, eles têm o Monza, cara. O Monza tá surgindo bem também, mas... Não vai ser campeão. Tô brincando, mas... É um time underdog que vem surgindo bem e vem conseguindo disputar bem as competições que... Pô, ganhou da Inter outro dia, cara. Então, tá e tem muito essa questão do futebol italiano, ele ser muito parecido, né? Os times jogam muito parecidos. Jogam muito de maneira vertical. É muito parecido com a Liga Argentina, tá? Uma curiosidade, assim, se você for parar para ver, gols e chances criadas, a Liga Argentina ela tem gols e chances criadas muito parecidas com as da Liga Italiana e de maneiras muito parecidas, porque a Liga Argentina também é uma liga vertical, né, no futebol praticado. Eles gostam de jogar muito com o centroavante de referência, com o jogador mais solto pelo lado para poder fazer a correria e com o meio mais técnico que vai soltar a bola, e com a zaga que adora destruir tudo que vê pela frente. Quase todos os times têm um volante destruidor, né, que é o principal cara do time, que dá a solidez defensiva que falam, né? É difícil você ver um time mais técnico assim como você vê em outras ligas. E eu acho que isso até faz com que a Liga Italiana ela não seja mais forte, porque os times eles jogam muito igual. Se for para olhar a Premier League,
você tem muitos times jogando de diversas maneiras diferentes. Você tem o Liverpool, que ele joga de pressão total. Você tem o Manchester City, que ele joga com as linhas à frente, com um toque de bola envolvente. Você tem o United, que está começando agora a desenvolver um jogo posicional muito bom. Você tem o Chelsea, que tem um jogo defensivo muito bom também. Então, pode ser que, por exemplo, esse ano eles fiquem em nono, mas pode ser que ano que vem eles sejam campeões, porque o Chelsea é aleatório assim, sabe? Enfim, você tem uma variedade maior de... Acho que você se mutou, meu amigo, cara. Acontece, cara. Acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Mas eu tava pegando a visão do que você tava falando. Você tá mutado ainda, cara. Mas quando você vai resolvendo aí, eu vou completando aqui. Eu acredito também nisso que você falou, cara. Eu acho que são poucas essas ligas que de fato são competitivas, eu acho, no aspecto de clubes que vão ser campeões. Boa, voltou aí, cara. Pode completar o que você estava falando, eu termino aqui em seguida. Não, eu ia falar que o único time para mim que joga diferente dos demais na Itália, e isso não quer dizer que seja o melhor time da Itália, obviamente, é a Atalanta. Que a Atalanta ela tem um futebol propositivo para mim. Mas era só isso mesmo que eu ia complementar. E não, eu concordo também. A Itália também, os técnicos da Itália em si favorecem esse jogo, né? Você pegar todos os técnicos lá, tem um ou outro que eu acho que tem pequenas diferenças. O Sarri, por exemplo, eu vejo pequenas diferenças em relação aos que dominam a Spalletti, Pioli, Inzaghi, Allegri, né? Que tá indo muito bem na Juve. O Mourinho, então nem se fala. Mas, cara, sobre o que eu tava falando, acho que são poucas as ligas hoje na Europa que você consegue pegar, analisar e falar, é competitivo no aspecto de quem vai ser campeão, sabe? A gente tem muitos clubes bons na Inglaterra, muitos, eu acredito, mas quem tem vencido geralmente é o Manchester City, né? Você pegar recentemente assim e vai vencer novamente agora. Então, pô, o Arsenal foi bem, ficou lá e, cara, não ganhou. Então, é difícil isso. É difícil, porque a Inglaterra, por exemplo, tem o tal do Big Six, mas o Big Six, o que é o Big Six essa temporada? O Chelsea quase que brigando para não cair, o Arsenal patinando no final, o Manchester United, cara, que parece um episódio até do BBB de tão, cara, caótico que é, mesma coisa com o Tottenham. Então, efetivamente, sobra o Manchester City e, em tese, sobraria o Liverpool, mas o Liverpool também está numa temporada de baixa, né? Tudo bem, o Liverpool já vem de muitas boas temporadas, mas é uma temporada de baixa. Ele vem de uma final de Champions, por exemplo. É uma temporada de baixa para o Liverpool, certamente, não está indo bem, enfim. Vai acabar sem títulos essa temporada, eu acho, o Klopp pela primeira vez desde que ele foi para lá, é isso? Eu acho que ele passou a primeira sem título. Tá. Mas enfim, faz muito tempo que ele ficou uma temporada sem título. Então, cara, foi uma lástima, assim, o campeonato inglês esse ano. A França não tem competitividade alguma. A Espanha tem 2 times e meio, eu diria, porque o Atlético de Madrid tem ano que vem bem, mas geralmente não assusta. E a Alemanha, então, nem se fala, né? Agora tá tendo uma competiçãozinha, hein? Mas o Borussia dá um jeito de estragar a alegria de todos os torcedores sempre. Exato. Mas é isso. Então a Itália tem sido, sim, para mim, a liga mais competitiva, e daí vem a questão, a Itália, hoje em dia. E essa é difícil, hein? É mais ou menos competitiva que o Brasil? Nossa, essa é difícil, hein? Eu acho hoje em dia menos. Ou eu acho hoje em dia mais competitiva que o Brasil. Eu acho também. É mais imprevisível você descobrir quem vai ser o campeão italiano do que quem vai ser o campeão brasileiro. Eu não achava que o Napoli ia ser campeão esse ano. Por exemplo, acho que a gente... Eu acreditava. O Botafogo esse ano. Você lembra, hein? Você lembra que o Vasco do Ramon começou invicto em 2019, hein, cara? Não sei se você lembra. A tabela! Cara, mas eu concordo.
pô, tá na cara que se Vai não ser for um o dos Palmeiras, exato, se não for o Palmeiras... Nem precisa falar quais são os times, vai ser um dos dois. Exato. Mas é isso, tem sido isso recentemente. Antigamente não era, de fato, o Brasil era muito Pois é, competitivo, muito mas hoje em competitivo. dia... Não, e até nas épocas em que o Brasil falavam que ele era muito competitivo, você vê, de 2006 a 2009, São Paulo dominava. 2010 a 2012, Fluminense Teve dominava. domínios, depois Aí teve o Cruzeiro, Corinthians, Cruzeiro 2012, 2013, 2014, 2013, Corinthians 2014, 2015, aí 16 o Palmeiras, 17 o Corinthians, 18 foi o Palmeiras de novo? Eu acho que teve esse revezamento, não teve? 18 foi Palmeiras de novo, 19 19 foi Flamengo, Flamengo, 20 Flamengo de 20 novo, Flamengo, aí agora 21 foi o 21 Galo, Galo e 22 foi o Palmeiras. Palmeiras. É isso. Agora até tá mais disputado do que antigamente, porque você tem o Não, Flamengo, pô, mas Palmeiras e tá Galo. bem. É, talvez. Mas Eu você acho que para talvez pra pensar. É que é isso, pô. Você pensa na virada aí, cara. Teve na Atlético virada, era isso que eu ia Paranaense falar. campeão. Teve Paranaense, o Santos do Diego, do Robinho, Cruzeiro do Alex. Essa época eu acho que era mais competitiva. Você tinha um time do Palmeiras de 99 que era Botafogo ganhou. embaçadíssimo. Quanto que ganhou? 98? Botafogo 95, ganhou? não foi? Um É, gol do então. Túlio Maravilha, nós É gostamos de isso, cara. você. Bem. Pra cima do Bem Corinthians, não foi? complexo. Pra cima do Corinthians. Eu não Sim. lembro qual foi o ano, eu posso ter falado besteira de 95, eu não sei. Mas enfim, é isso. Era mais competitivo, eu acho também. Pois é, eu Não também tem acho. comparação. E a Eu acho que Itália é tem isso. também. Eu vejo isso. Eu não achava que o Napoli ia ser campeão. Eu acreditava que a Inter ia ganhar esse ano, cara. Então, no começo da temporada, eu quero dizer. Não sei se você. Eu também fosse achei que até- o Napoli fosse largar, assim, uma hora fosse. É, eu não sei. É que o Napoli começou bem e, enfim, deu uma disparada, sabe? Mas eu sempre penso, né? Quem vai ganhar as ligas no começo da temporada. E, pra mim, o Napoli não era um dos favoritos. Eu acreditei que era a Inter. Eu acho que a Inter, para ser honesto, em termos de elenco, é o melhor elenco da Itália, pô. É que o Napoli tem alguns jogadores que estão em fases muito boas e o Osimhen realmente é muito diferente, cara. Essa é a verdade. Exatamente. Para mim, essa fase do Napoli passa muito pelo pé do Kvaratskhelia e do Osimhen. Desculpa. O Kvara também é... Eu não vejo outro jogador muito além do padrão. Então, para mim, se eles mantiverem a base e contratarem, por exemplo, um meia armador que seja melhor do que o... Eu esqueci o nome do meia polonês deles que eles usam. Fugiu também. Bom, mas do que o Zielinski, porque eu acho que o Zielinski é muito mais um box-to-box do que um volante, do que um meia armador. Enfim, eu acho que eles precisam contratar algumas outras peças se eles querem brigar longe, né? Eu acho que até o elenco... É só trazer o Arrascaeta, cara. Eu acho que seria uma boa, não tô brincando. Mas o elenco antigo do Napoli, que era aquela trinca de ataque que o Napoli tinha, que era com o Lorenzo Insigne, o Dries Mertens e o José Callejon, era melhor tecnicamente e taticamente do que o Napoli de hoje, que tem dois jogadores muito bons, cara. Talvez. Eu acho que aquele time era muito melhor do que o time de hoje. É que o Kvara... Mas o Kvara, cara, e o Osimhen são muito bons, cara. Isso é uma diferença gritante, assim. É água para vinho, sabe? Ter duas pessoas que são bons, assim. Vai ser difícil segurar os dois, cara. Eu vejo o Kvara saindo antes que o Osimhen, pra ser honesto. Por exemplo, o elenco do Napoli no passado era mais forte. O Fabian, que saiu essa temporada pro PSG, para mim... Ele é cara, é que no PSG não joga nada, né? Pois meio não joga estranho nada. Isso, cara. Não entendo. Nem joga direito, né? Acho que ele nem escalado. Reserva, pô. Ele coloca o Danilo Pereira pra jogar. Pereira, pô. Os caras cara, não tem explicação, cara. Não tem explicação. Como diria Adilson Roberto, Ned, cara. Ned. Mas isso. Tem alguma coisa a declarar, Franco? Vamos fechando, meu amigo. Na dica de nada. Acho que podemos encerrar por aqui hoje. Belíssimo episódio. Esse aqui que foi o nosso pré-jogo aí, exploração do Derby da Madonnina. Tocamos aí nos aspectos históricos aí, socioeconômicos até desse clássico aí que é Milan
e Inter, que estão fazendo a semifinal da Champions League. Lembrando que hoje a gente teve aí o primeiro jogo do Derby de la Madonnina na semifinal da Champions, terminou em 2-0 para a Inter, e o segundo jogo, né, está sendo gravado no dia 10 de maio de 2023, o jogo foi hoje. O segundo jogo será na terça-feira, dia 16, então fiquem aí ligados para quem quiser assistir esse jogo também. Muito obrigado aí para quem ficou até o final, deixa seu joinha aí, está ouvindo no Spotify, pode avaliar com 5 estrelas, que vai fazer muita diferença para a gente. Comenta, compartilha aí com quem você acha que vai curtir esse conteúdo. Conto com vocês e até a próxima, galera.